Todos. Estou muito alegre hoje de trazer aqui essa palestra do Maio Amarelo. A Câmara Municipal ela também tem essa função. Nós costumamos sempre aproveitar a oportunidade de ter a palavra, de ter o uso da tribuna livre para fazer também um trabalho de divulgação e também um trabalho de conscientização. Então, o seu Luiz Roberto Imparato, para nossa felicidade, nos procurou no começo do ano com essa proposta dessas palestras, e eu disse para ele, bom, assim que surgiu uma oportunidade, algo que a gente acredite que possa mobilizar as pessoas, a gente vai fazer isso. E chegou o mês do Maio Amarelo, que é um mês onde a gente faz a conscientização de acidentes de trânsito. E acho que eu disse para ele, nenhum momento mais propício do que o mês de maio para falar sobre esse tema que ele está trazendo hoje para vocês. Então, juntamente aqui na Câmara Municipal, para quem não me conhece, eu sou a Roberta Barsotti, vereadora. Quero agradecer a presença também do vereador Michel Carneiro, que está aqui presente. O Michel, juntamente comigo, faz parte da Comissão de Saúde, Educação, Turismo, Lazer e Cultura. E o tema que o senhor Roberto traz hoje, pela prévia que ele deu ontem na Rádio Atibaia, está incluindo vários desses temas: educação no trânsito, saúde mental e psíquica, porque a gente tem que ter saúde também na direção, a parte de cultura e lazer. É uma palestra curiosa, porque traz uma conscientização da mudança no trânsito, do que vai acontecer nas próximas gerações, e acredito que só tem a acrescentar. O senhor Roberto é graduado em Economia, trabalhou nas áreas de marketing, vendas e marketing do produto no Brasil e no exterior na Mercedes-Benz por 20 anos e outros 9 na Volkswagen Caminhões e Ônibus. Se envolveu com o tema logística, inicialmente na consultoria de transporte na MBB, e passou a ver os veículos comerciais através do seu lado operacional e não da sua composição técnica de engenharia. Esse longo período na consultoria de transporte o permitiu conhecer inúmeras aplicações pelo Brasil e em outros países. Atuou por quase 4 anos na Ballard Power Systems, empresa canadense que desenvolve e produz células de combustível, e outro período igual na Höganäs, empresa sueca fabricante de compostos metálicos para aplicação de alta tecnologia, onde teve a oportunidade de aprender e concluir que o futuro a curto e médio prazo será promissor para a tração elétrica e que a indústria automobilística tradicional vai passar por uma profunda transformação para sobreviver. É isso que ele vai estar falando mais para vocês. Quero agradecer aqui também a presença do pessoal do Conselho do Idoso, que está aqui presente, ao pessoal da comunicação aqui da Secretaria, aqui da Câmara Municipal, ao pessoal da equipe da Escola Gabriel da Silva, a Escola José Alvim, a Escola Major, que também está aqui presente. Se eu esqueci de alguém, me desculpem, mas agradeço a presença de todos. Seu Roberto. Obrigado. Obrigado pela oportunidade. Obrigado, Roberta, pelo convite. Eu fico muito feliz de estar aqui na cidade que eu adotei. Moro aqui há 5 anos. Passei minha vida toda em São Paulo. Nasci, passei e vivi lá. E hoje moro em Atibaia. E estou muito feliz aqui. E daí a razão de eu querer falar isso para vocês. Então, como a Roberta disse, falou rapidamente o que eu fiz da minha vida. A minha vida toda eu mexi com caminhões e ônibus. Eu não mexi com automóveis. Automóveis eu era usuário. Até que quando eu saí da indústria automobilística, me pediram para fazer uma apresentação sobre o que seria o futuro da indústria automobilística. E eu fiz essa apresentação há 10 anos atrás. Hoje ela já está na 22ª edição. E isso passou a ser quase que um hobby para mim, estudar o futuro da indústria automobilística. E é isso que eu vou falar para vocês. Mas essa minha vivência, esse meu contato com um ser humano especial chamado caminhoneiro, me trouxe aprendizados muito interessantes. Uma vez conversando com o motorista, o caminhão dele era novo, né? Eu fiz uma pergunta óbvia de um burocrata: esse caminhão seu está no seguro? Ele falou: está só contra fogo, contra tombo não. Eu falei: bom, e se tombar? Se tombar, a gente põe fogo. Então, a lógica desse pessoal é fantástica. E eu aprendi e tive a oportunidade e privilégio de viajar o Brasil inteiro
e conhecer diversas realidades sobre o transporte nesse país e em alguns outros países também. Mas vamos o que interessa, e vamos falar do automóvel. A mobilidade é uma coisa que sempre fascinou o ser humano. Ele sempre precisou disso. Desculpa. Ele sempre precisou para se locomover, para se alimentar, para caçar, para se integrar. E depois eles conseguiram utilizar os animais. Os primeiros que conseguiram utilizar os cavalos foram os russos, e tiveram exércitos quase que invencíveis por essa conquista, principalmente quando eles desenvolveram o estribo, né? E depois dos animais, alguém inventou a roda. Juntando as duas coisas, a roda com os animais, o transporte de pessoas e de mercadorias ganhou um impulso bastante grande, e as cidades passaram a se comunicar cada vez mais. Até que uma pessoa inventou algo que substituísse os animais, né? Primeiro foi o motor a vapor, depois o motor a combustão, e começou a nascer a indústria automobilística. Quando a indústria automobilística nasceu, os carros eram feitos individualmente. Então, um grupo de pessoas montava um carro, todas as peças, desde os parafusos ao motor, e não existia rigor dimensional. Ou seja, uma porca não necessariamente era igual a outra. Por essa razão, por eles serem feitos de forma artesanal, eles custavam muito caro. E só pessoas muito ricas tinham automóvel. Até que surgiu um cara chamado Henry Ford, e ele, observando um matadouro, ele entendeu uma linha de montagem ao contrário. O matadouro é uma linha de desmontagem. E ele entendeu que ele podia usar aquele conceito para fazer automóveis. Só que ele entendeu também que, para fazer isso, ele precisava do rigor dimensional, porque não podia ter uma porca diferente da outra em cada lugar. E essa foi a grande batalha do Henry Ford, fazer seus engenheiros desenharem os carros com rigor dimensional e produzir as peças dessa forma. E isso permitiu que o preço do carro caísse vertiginosamente. Ele começou custando $850, e logo depois, 16 anos depois, ele passou a custar $290. O primeiro 1 milhão de carros, ele demorou 7 anos para fazer. Ele demorou 7 anos para fazer 1 milhão de Ford Modelo T. E ele só precisou de 12 anos e meio para fazer 14 milhões de Ford Modelo T. Esse carro, o número de carros produzidos, ele só foi superado pelo Fusca, né? E isso é interessante, porque esse carro, de certa forma, ele tem um certo parentesco com o Fusca. Porque tinha um cara na Alemanha que admirava muito o Henry Ford, que inclusive o condecorou, e ele usou a linha de montagem como um programa de governo na Alemanha. Esse cara, todos vocês conhecem, ele é o Hitler. Volkswagen não é nome de uma empresa. Volkswagen é o nome de um programa de governo. Volkswagen em alemão significa carro do povo. Ele fez 630 carros inicialmente, e começou a guerra, a fábrica parou a produção, e só foi retomada após a guerra, em torno de 1947. Então, curiosamente, foram produzidos, esse foi produzido para melhorar a economia da Alemanha, e o outro que criou a linha de montagem. E isso foi uma revolução no mundo, porque a gente entendeu que o problema de transporte do ser humano estava resolvido. No Brasil, rapidamente a indústria automobilística se instalou aqui, e
e nós tivemos quase que um progresso, quase que uma implantação simultânea ao que estava acontecendo nos Estados Unidos e Europa. Só que no começo, se a gente pegar as propagandas da época, o carro era mostrado como algo de família. Ele não era uma proposta de transporte individual, né? A gente vê as propagandas da época e sempre tem a família, os carros estão cheios. Aí veio a Segunda Guerra Mundial. Na Segunda Guerra Mundial, os homens foram para o fronte. E aí não tinha quem dirigissem os carros da prefeitura, as ambulâncias, coleta de lixo, enfim, os carros de serviço. E nessa época, as mulheres foram treinadas a dirigir. Mas o que isso tem a ver com a indústria automobilística? Tem muito a ver. Porque a indústria automobilística, quando terminou a guerra, ela percebeu que o mercado era muito maior do que ela imaginava. E a partir daí você pega as propagandas e ela foca para as mulheres e ela desenvolve carros para mulheres. Vocês imaginem uma indústria que cresce a essa velocidade. Então, o automóvel, que antes era um equipamento da família, passou algo para toda a família, né? E a gente vê as propagandas mais recentes que aparece isso. Eu vou mostrar para vocês um filme de 1957, que ele tenta mostrar. Dá para baixar um pouquinho? Ele vai mostrar que a indústria automobilística queria que tivesse um carro por membro da família. Vejam que eles já previam os carros autônomos. Essas mulheres estão jogando baralho e ninguém está dirigindo. Esse filme foi feito pela Associação de Fabricantes de Veículos dos Estados Unidos. Olha lá, o carro, a garagem do pai, da mãe, do filho e da filha. Então, essa era a visão da indústria automobilística. Vocês imaginem se isso pode ser possível. Cada pessoa ser dona de um carro. E hoje esse é um dos maiores problemas da indústria automobilística, espaço. Mas tudo aconteceu dessa forma, né? E aí começaram os problemas com o estímulo ao transporte individual. O congestionamento, a poluição, aquela é uma foto da China, aquilo não é neblina, aquilo é poluição. Pequim é 6 vezes mais poluída do que a cidade de São Paulo. Você tem um aplicativo da prefeitura, e antes, quando todo chinês acorda em Pequim, ele olha esse aplicativo e lá diz: você pode ir trabalhar hoje, ou só saia de máscara, ou não saia de casa. E isso principalmente é em função da poluição veicular. Pequim. Pequim. É a cidade mais poluída do mundo, uma das. Nós tivemos os acidentes. Então a indústria automobilística hoje ela tem 3 coisas que ela precisa enfrentar: problema de espaço, poluição e os congestionamentos, que está ligado a espaço, desculpa, e acidentes. Hoje, a indústria automobilística, hoje, ela matou mais pessoas desde que ela foi criada do que as 2 últimas grandes guerras. E isso começa a ser preocupante e tem já grupos nos Estados Unidos querendo processar a indústria automobilística americana. Então, por isso que a gente está vendo uma série de inovações. Vamos lá. Mas, que problema que tem a poluição na saúde pública? Dane-se as pessoas. Só que provocar problema na saúde das pessoas custa dinheiro, né? Então, ali, por exemplo, a Organização Mundial da Saúde, ela constata que 7 milhões de pessoas morreram em 2012 em função da poluição veicular.
Nós estamos gastando com poluição em 6 capitais brasileiras quase 500 milhões de reais. Com saúde. Até 2020, o orçamento de saúde da Prefeitura de São Paulo ele vai ter que crescer 9 vezes. Quando eu nasci, eu tenho 66 anos. Quando eu nasci, eu não me lembro, nunca vi nenhum equipamento de inalação quando eu era garoto. Hoje não existe um posto de saúde que não tenha equipamento de inalação. E isso, o principal responsável são os automóveis. Bom, aquele senhor do lado daquela bicicleta, ele é o maior especialista, um dos maiores especialistas do mundo em poluição veicular. E é brasileiro. Chama-se Paulo Saldiva, ele é um sanitarista da Escola Paulista de Medicina. Eu recomendo vocês assistirem apresentações dele na internet. Ele costuma falar na cultura. E eu vou mostrar, através dessa apresentação, vocês já assistiram apresentações da TED? Eu recomendo vocês assistirem apresentações da TED. A TED é uma fundação que ela convida pessoas que têm coisas importantes a serem compartilhadas com a sociedade. Ela foi fundada nos Estados Unidos e já falou Bill Gates, Bill Clinton, Al Gore, enfim. E esse cara foi convidado a falar para essa instituição, né? Esse discurso dele tem 45 minutos. Eu vou mostrar 3 minutos. Eu editei trechos mais importantes e vou mostrar 3 minutos sobre o que ele fala sobre os automóveis.
Bom, esse tipo de conscientização é cada vez maior, né? E essas pessoas ganham cada vez mais público. No meu tempo de gerente de marketing na Volkswagen, eu não sei o que eu faria para resolver um problema desse. Mas vamos continuar. Mortes no trânsito. O que está em vermelho são as maiores índices de fatalidade, e nós estamos atrás até de Gana, Malásia, enfim. Isso é um problema bastante grave. Segundo a Organização Mundial de Saúde, 1,2 milhões de pessoas morrem anualmente em acidentes de trânsito. Mas aqui tem uma coisa mais assustadora. Nós temos um acidente a cada 57 segundos, um atropelamento a cada 7 minutos e uma morte a cada 11 minutos. Isso é quase uma guerra. E o mais incrível, 60% dos envolvidos em acidentes ficam com lesões permanentes. O custo de uma vítima fatal é de R$90 mil, segundo o IPEA. Agora, vamos raciocinar em termos da morte. Vamos esquecer o lado emocional da morte, né? Mas existe uma diferença muito grande em morrer uma pessoa que é um pedreiro e morrer um PhD. São dois seres humanos. O custo dessas mortes é totalmente diferente. E isso é uma coisa que começa a se dar atenção. Para vocês terem uma ideia, um piloto de 747, do momento em que ele nasce ao momento em que ele está habilitado a tirar um 747 do chão, vai ser investido nesse cidadão $1 milhão. E você pode perder todo esse investimento com um acidente de trânsito, né? Então, essa é uma outra visão dos acidentes de trânsito. Seguro dos automóveis. O meu avô já tinha carro. O meu avô nunca pagou seguro. O meu pai, no final da vida dele, ele já teve que começar a pagar seguro. E eu nunca tive carro sem seguro. Então, esse é um custo novo para os proprietários de carro, que no começo da indústria automobilística não existia. Como eu aumento o trânsito, eu tenho que ter mais fiscalização. E a fiscalização, hoje, infelizmente, ela passa a ser uma fonte de receita do município, né? Então, uma das razões de eu ter saído de São Paulo é que eu não conseguia passar um mês sem levar uma multa. Isso é impossível. Quem mora em São Paulo não ser multado pelo menos uma vez por mês. É impossível. E isso é uma fonte de receita bastante grande. Bom, até julho de 2015, são 843 pontos de fiscalização, e são radares que eles conseguem identificar 7 tipos de infração diferentes, né? Desde você estar com o celular até velocidade. E isso passa a ser uma fonte de receita bastante grande. Bom, vamos imaginar aqui, em termos de espaço. O que a gente gasta de espaço se a gente estiver a pé, de bicicleta, de ônibus ou de carro? Essa foto, ela mostra bastante como o transporte individual por automóvel é uma coisa complicada. Bom, a gente vê um congestionamento desse, vamos analisar isso. Ali tem um caminhão betoneira. Esse congestionamento vai fazer com que, provavelmente, o concreto passe do prazo de validade. E ele vai ter que adicionar aditivo. Essa ambulância talvez não consiga levar essa pessoa em tempo
certo para o hospital. A bebida que está nesse caminhão talvez não consiga ser vendida na hora do almoço. Esse carro que transporta deficientes, que é um serviço especial de São Paulo, essas pessoas que estão nesse carro vão perder suas fisioterapias. Esse é um retrato do que pode gerar de um acúmulo de carros. Los Angeles, essa é uma cidade americana, eu não sei se vocês sabem, 2/3 do tamanho da cidade, 2/3 da área da cidade, é só para sistema viário, ou seja, para ruas e estacionamentos. Só 1/3 é para as pessoas. Los Angeles tem mais carros do que o Brasil. A frota de Los Angeles é maior do que a frota brasileira. Esse é o melhor exemplo do que da miopia da política de transporte individual que a gente pode ver. Todos nós, quem está de carro aqui, o que o carro está fazendo agora? Está ocupando espaço, certo? Se a gente parasse o número de carros que a gente tem no mundo, hoje, aqui 2011, a gente, num lugar só, a gente colocasse um do lado do outro, a gente ocuparia todo o território da Austrália. Se nós continuarmos fazendo carros como fazemos hoje, até 2050, nós vamos ocupar o território da Rússia e da China. É uma coisa complexa, né? Você tem um carro que tem aproximadamente 4 metros quadrados, pesa 1,5 toneladas, eu peso 100 quilos, tenho 1,80 m, e quando vou para a rua, eu passo a pesar 1.500 quilos e ter 4 metros quadrados de tamanho. Isso são conclusões que hoje, os países que começaram a ter muitos problemas, começam a refletir em cima desse raciocínio. Aqui é um outro problema, e vocês estão vendo acontecer em Atibaia. Muitos comércios, eles foram empurrados para dentro, para a gente poder parar carro na frente, né? Então, o estoque desapareceu, passa a ser o just in time, que ele recebe mercadoria todo dia. A área de vendas ele empurrou para trás para poder criar espaço. Por quê? Quem não tem estacionamento não vende. E o que é pior, de 15% a 25% de tudo que é construído, desde uma casa até um shopping center, um supermercado, um hospital, de 15% a 25% do custo é para fazer estacionamento. Na garagem da casa de vocês, poderia ser um salão de jogos, uma outra coisa, mas não. Aquele espaço é como se fosse o quarto de um outro ente da família. Aqui é um outro problema de cidade grande, e não é só de cidade grande, porque Atibaia tem 2 pátios, né? E o que a gente faz com esses carros que são apreendidos e ninguém retira? Isso eles poluem a área onde eles estão estacionados, com vazamento dos fluidos, do óleo lubrificante, é um problema sério. Na Alemanha já existe lei que todo carro fabricado, ele terá que ser recomprado depois de 10 ou 15 anos. Então, as montadoras do futuro, elas serão eficientes, não quem monta mais barato, mas também quem desmonta mais barato. Porque não é possível a gente perder espaço armazenando carro velho. Mas numa grande cidade, como é que eu resolvo o problema? Com estacionamento. Ali, só para vocês terem uma ideia, na década de 30, em Nova York, como já existiam estacionamentos bastante modernos, né? Vejam que em Londres,
o dono de um carro em Londres gasta $1.170 por mês para estacionar o carro. São Paulo, hoje, nós já temos 2 empresas de estacionamento multinacionais que estão comprando empresas brasileiras de estacionamento, porque esse é um segmento que está dando muito dinheiro. Vamos ver um exemplo. Esse é um Nissan Versa. Em Nova York, esse carro custa, no mercado de Nova York, $12.800. Eu compro um carro desse em Nova York, pego a tabela de estacionamento em Nova York, eu vou gastar $41 por dia, 20 dias, 820 por mês, ou seja, em 16 meses eu gastei o preço do carro em estacionamento. Quando a gente diz que nós vamos deixar de usar carro, a gente não vai deixar de usar carro porque acorda com vontade de não ter carro. É que a gente não vai poder ter carro. 56% das famílias de Nova York não tem carro. 56% das famílias de Nova York não tem carro. Qual é o reflexo disso? O crescimento das locadoras. Esse é o crescimento das locadoras no Brasil. Nós já temos no Brasil uma frota de quase 800 mil carros de locadoras, nos Estados Unidos 2 milhões. Mas o mais curioso das locadoras é que tem um spin-off. As locadoras passaram a ganhar dinheiro vendendo seus carros. Só a Localiza tem 78 lojas de carros seminovos. Vocês têm ideia como uma empresa dessa compra carro? Eles chamam todas as montadoras num dia só para comprar 5 mil carros. Vocês imaginem o preço que eles conseguem pagar. E provavelmente eles vendem os carros pelos preços que eles pagaram, depois de um ano de uso. A indústria automobilística, ela foi desenhada para vender no atacado, no varejo, através da rede de concessionários, e não no atacado. E esse é um dos impactos na indústria automobilística. Quando a gente lê que a indústria automobilística está em crise, ela não está em crise por causa do Brasil, ela está em crise no mundo inteiro, por causa dessas coisas, né? Porque eles venderam demais. A gente está entupido de carro. Isso está acontecendo também. Mas eu quero ter um Porsche. Eu não tenho Porsche para alugar. Tem Porsche, tem Mercedes, tem Lamborghini. Mas deve ter na Europa, nos Estados Unidos. Não, tem aqui também. Né? Essa é uma propaganda da Mercedes do Brasil. Eu posso alugar uma SL McLaren por R$3.000 por dia. Mas quem vai pagar R$3.000 por dia? É muito mais barato do que ter o talão do IPVA dela na gaveta. Né? A namorada pode dar de presente para o cara, enfim. Eu vou andar um dia de SL. Então, isso começa a ser uma coisa complicada para a indústria automobilística. As pessoas não têm mais vontade de comprar. Quando elas têm desejo de usar alguma coisa, mesmo que for sofisticada, elas alugam. Essas são lojas em São Paulo, que você pode alugar uma Ferrari, um Mustang, um Camaro. Isso está acontecendo também com caminhões e máquinas. Hoje as empresas não compram mais frota. Elas contratam uma empresa, a empresa vê as necessidades de transporte, compra os equipamentos e você paga por mês. Essa empresa, Júlio Simões, ela já tem... esse é o que ela faz para a Volkswagen, por exemplo. Você entrega teu problema de transporte para eles. Eles que compram o caminhão da marca e do modelo com a carroceria que eles acharem que vai dar o menor custo operacional. Isso não é mais problema nosso.
E o que eles fazem depois? É um spin-off dela. Ela já tem 15 lojas pelo Brasil que ela vende esses equipamentos usados. Então ela fica, no máximo, 2 anos com o caminhão. De novo, a indústria automobilística foi desenhada para vender no varejo, não no atacado. O Walter Simões, nas épocas de compra, ele deixa os diretores das montadoras quase loucos. Ele chega a ligar de domingo à noite para casa desses caras, dizendo: olha, acabei de receber a proposta da Scania, acho que eu não vou comprar Mercedes. O cara já acorda na segunda-feira desesperado, tentando ver que se pode abaixar o preço. E depois eles vendem os carros a preços a mais do que eles pagaram. O que está acontecendo é que as pessoas estão refletindo sobre uma coisa: o que a gente precisa? A gente precisa do uso ou da posse? Muitas pessoas estão percebendo que ninguém precisa mais da posse, a gente precisa do uso. Então, por que enquanto nós estamos aqui, os carros estão parados aí fora? Esse é um tipo de locadora que começou a crescer muito nos Estados Unidos e na Europa. Eles alugam carros por hora. Então vamos dizer, você sai da Câmara aqui às 10 horas, entra no aplicativo deles, no teu celular, e pergunta: olha, eu quero ir para Vila Giglio, e aonde tem um carro de vocês? Eles vão dizer: olha, tem aqui na Avenida São João, tem um carro nosso estacionado. Você vai até lá, o teu celular abre o carro, você informa para onde você está indo, eles pedem para você: bom, chegando no teu ponto de destino, procure estacionar o carro no posto não sei o quê, ou na rua tal. Ok, para ficar isso no sistema. Você para o carro, desce, você já escuta teu celular debitando teu cartão de crédito. Bom, mas isso é nos Estados Unidos e na Europa? Não, não é nos Estados Unidos e na Europa. Já tem em São Paulo a Zascar, que já faz isso. O meu filho devolveu o carro porque ele falou: eu não tenho dinheiro para poder ter carro em São Paulo. Ele começa a usar esses serviços. Esse é o tipo de locadora que mais cresce no mundo. E a gente já tem aqui, em São Paulo. De novo, a reflexão entre uso e posse. O que eu preciso? O uso ou a posse? Né? Nas nossas casas está o talão do IPVA. Está o boleto do seguro. As multas que a gente recebe. O combustível que a gente tem que colocar. A Uber, ela já está em 50 países. Hoje a Uber vale 40 bilhões de dólares. O aplicativo, a ideia. Então tem várias variações. Semana passada saiu uma pesquisa, 55% dos usuários da Uber de São Paulo acham que o carro é desnecessário. 55%. Em São Paulo foi lançado um livro que já está na 4ª edição. O título é Como Viver em São Paulo Sem Carro. Bom, eu não vou comentar sobre... Existem outras concorrentes da Uber, da Índia, da China, que estão crescendo muito. Aí tem os compartilhamentos, existem os aplicativos. Então tem aplicativo de carona, esses são vários, esses são do Brasil. Né? Então uma pessoa está indo para São Paulo sozinha no carro, e você entra no aplicativo e se candidata para ir com ele pagando um X. Isso está sendo usado muito. O meu filho está usando isso. Uma outra
Uma outra coisa é essa fleet. Você diz que carro você precisa. Você entra, aliás, no aplicativo. Eu estou aqui no centro de Atibaia. Quem aqui por perto quer me alugar o carro? Porque eu só vou até um lugar e volto e devolvo. Você entra e tem aquelas várias pessoas. Tem aquele cara ali que tem um Fox, ele aluga por R$25 por hora. Aquele tem um Renault Duster, ele aluga por R$15 por hora. Isso é em São Paulo. O car sharing, quer dizer, isso não é uma coisa nova. Você usar carros compartilhados. Isso começou na Europa em 1987. E a gente está começando isso no Brasil agora. E muitas montadoras já perceberam que elas só vão sobreviver se elas também entrarem nesses serviços. Opa. A Juliana pode me ajudar? Ele entra na tela da prefeitura. Mas isso está acontecendo a uma velocidade que eu disse para vocês. Eu já atualizei essa apresentação 22 vezes. Antes compensava você atualizar uma vez por ano, agora a cada 3 meses. Porque a velocidade das mudanças está sendo cada vez maior. E eu quis fazer essa apresentação para vocês, porque nós vamos passar por isso, e há uma velocidade muito grande. O Brasil não está se preparando para isso. A gente nem vamos falar por parte do governo, mas as coisas estão acontecendo a uma velocidade grande. As montadoras, a crise das montadoras não tem nada a ver com a crise do país, porque está acontecendo outras coisas. No Japão, o jovem não compra mais carro. Para você ter carro no Japão, você tem que provar que você tem lugar para estacionar onde você mora e lugar para estacionar onde você trabalha. Se você não conseguir provar isso, a placa não sai. Você pode ter dinheiro para comprar uma Ferrari. Então, o jovem japonês, aonde ele mora, já está o carro do pai e da mãe. Ou do pai ou da mãe. E aonde ele trabalha, ele ainda não tem nível hierárquico para ter lugar para estacionamento. Então, no Japão, os jovens não compram carro. Eles alugam quando eles precisam fazer alguma viagem. A gente tem, eu me lembro que quando eu pedi para ser emancipado para o meu pai, para poder tirar carta com 17 anos. O meu filho só tirou carta com 21. A gente percebe que o fascínio do carro não é mais o mesmo do que foi no passado. E tem uma outra coisa curiosa, tem que pôr no módulo apresentação. Aí vou contar uma outra passagem do meu filho. Teve um momento que eu fiquei sem carro, eu precisei deixar o carro uma semana na oficina e liguei para um amigo que trabalhava na Chrysler e perguntei para ele: você tem um carro de demonstração que você possa me emprestar? Pô, passa aqui que eu te empresto um carro. E para azar meu, ele me emprestou uma Grand Cherokee. Eu teria gasto metade do que eu gastei em combustível se eu usasse táxi aquela semana inteira. Mas um dos dias eu desci do elevador com meu filho disse: pai, você me dá carona até o metrô? Eu levo você. Quando a gente abriu a porta do elevador, ele viu aquele carro parado, ele falou: você está usando esse carro? Você não tem vergonha de usar um carro desse? Eu vou a pé, não quero ir nesse carro.
Isso está acontecendo muito com os jovens. Os jovens não se conformam com os carros que poluem muito. Não estou dizendo que isso seja generalizado, mas isso está cada vez mais comum. Existem grupos que atacam carros, inclusive em São Paulo já houve um ataque numa concessionária Land Rover da Eusébio Matoso, onde um grupo de jovens queimou 9 Land Rovers por ele ter aquele tamanho e emitir aquele tanto de poluição. Isso em São Paulo. O módulo de exibição, que ele fica lá em cima. Ele é diferente do que eu conheço. Algum de vocês já usou algum desses aplicativos para viajar ou coisa parecida? Isso está se tornando bastante comum. E isso faz com que as montadoras deixem de vender carro como elas vendiam no passado. Então, as razões são um pouco diferentes. Tem um ícone em cima que é o de apresentação que ele é diferente do que eu estou acostumado. A Juliana, acho que ela achou. Bom, uma série de negócios em função dessas mudanças, e eu ainda não comecei a mostrar muitas mudanças para vocês, da parte tecnológica. Uma série de negócios vão desaparecer. Uma coisa que deve desaparecer é concessionário de veículo. Outra coisa que deve desaparecer é posto de troca de óleo, porque os carros elétricos não usam óleo lubrificante. O carro elétrico, ele não quebra. O custo de operação dele é 1/3 do carro a combustão, porque ele tem 8 vezes menos peças. Isso são coisas que aqui a gente fala, mas eu nunca vi um carro elétrico. Em Atibaia já tem 2. Tem um BMW branco, com placa de Atibaia, e tem um outro do mesmo modelo. Eu vou tentar mudar todos. E tem um outro do mesmo modelo, que é cinza chumbo com placa de São Bernardo do Campo. É o i3. É um carro que eu vou mostrar para vocês. O último comercial que saiu dele, aparece ele andando dentro de uma biblioteca com as pessoas lendo, e as pessoas veem ele passar, mas não escutam o carro. Ele andando dentro de uma biblioteca, para exaltar que ele não faz barulho. A maior emoção da gente guiar um carro elétrico é que você entra nele, aperta o botão e não acontece nada. Ele não vibra, não cheira e não faz barulho. É uma sensação impressionante. Então, como a gente diz, né? Bom, os carros elétricos, eles vão chegar. Não, eles já estão aqui. Eles já estão em Atibaia. Em Atibaia tem 2. Fora o que também nós já temos em Atibaia dos carros híbridos, né? Que são uma mistura de motor a combustão com elétrico. A gente deve ter uns 2 Fusion. E devemos ter aqui em Atibaia, acho que uns 3 Prius da Toyota. Eu volto a chamar a atenção de vocês. A diferença, eu como proprietário de carro, em relação ao meu avô, os custos que eu tenho, meu avô nunca teve. Meu avô nunca teve esse custo de seguro, custo de estacionamento. E isso são multa. Eu me lembro, os mais velhos tiravam a multa do para-brisa, amassavam e jogavam no chão, porque ela nunca ia chegar. Hoje ela chega na semana seguinte. E por que isso aconteceu? Porque o número de carros cresceu
exponencialmente. Estamos chegando. Um dos problemas dos pátios de carros apreendidos é que continua tendo uma relação jurídica entre o dono e você não pode amassar o carro porque ele tem dono. A Prefeitura de São Paulo conseguiu resolver esse imbróglio jurídico e, passado 3 meses, a lei de São Paulo permite você amassar o carro, se ele não foi retirado. Quer que eu mude aqui? Estamos perto. Vocês lembram quando o Justin Bieber foi preso bêbado guiando uma Lamborghini em Miami? Vocês lembram de ter lido isso? Aquela Lamborghini era da locadora do Massa. O Massa tem uma locadora de Dream Cars em Miami. Isso a gente falou das Ascar. Procurem se cadastrar nas Ascar quando vocês forem em São Paulo. É mais fácil andar de Uber. Vocês viram que o Uber ele tem alguns carros que tem uma capa especial para você pôr no banco de trás para você levar o teu cachorro. Né? Nem todo motorista de táxi aceita você levar cachorro dentro do carro. Vocês já imaginaram em alugar o carro de vocês enquanto vocês estão na faculdade? Ou na escola? Aqui ela trava. Ele não anda. Tenta mudar para mim, por favor. Bom, vários fabricantes de carros já têm car sharing. O que é o car sharing? Você aluga o carro na rua. O carro está, principalmente carros elétricos. Existe uma empresa chinesa que ela constrói prédios, os carros ficam estocados uns em cima dos outros, em andares, e você pega o carro, paga tudo com cartão de crédito, não tem ninguém lá. Né? E você entrega o carro numa outra estação semelhante àquela. Mas os carros elétricos, é uma coisa interessante que acho que poucos de vocês sabem. Os carros elétricos, eles apareceram primeiro do que os carros a combustão. Os carros elétricos, eles apareceram no final do século XIX e eles eram em um maior número do que os carros a combustão. Então você tinha carro elétrico e carro a vapor. E depois surgiram os carros a combustão. Quando surgiu a linha de montagem do Ford, os carros elétricos quase que desapareceram, porque aí todo mundo podia ter carro, e os carros elétricos eram utilizados mais pelas famílias mais ricas, que eles eram caros. E também o carregamento deles era mais lento. Então, curiosamente, ele é mais velho do que os carros a combustão.
As baterias estão crescendo muito. Hoje a gente já tem... ontem foi inaugurado em Londres o primeiro posto da Honda, onde ela carrega 4 carros simultaneamente em 5 minutos. Então vejam o que vai acontecer com as montadoras. Elas não vão ganhar dinheiro só com carro, elas vão ganhar dinheiro também com postos de recarga. Então, não é que um negócio desaparece, ele se modifica, ele se altera, né? E não é que a gente não vai mais andar de carro, a gente vai mudar a relação com a propriedade do carro. Os carros elétricos, como eu disse a vocês, eles têm 8 vezes menos peças. Quando eu trabalhava na Mercedes-Benz, eu tinha um chefe que me dizia o seguinte: a sua mãe manda fazer revisão no liquidificador? Eu achava aquilo estranho, eu dizia não. Ele falou, esse é o carro elétrico. O carro elétrico é como um liquidificador. Ele não dá problemas. Nós vamos ver isso, eu estou falando só de carros, mas o ano que vem começa a operar o primeiro navio elétrico na Noruega, e esse navio ele vai ser operado com tripulação só até 2020, para testar o software, porque a partir de 2020 ele não terá mais ninguém dentro do navio. Os aviões elétricos já estão, a gente já tem avião comercial de acrobacia elétrico. E ele pode fazer evoluções muito mais complexas do que um com motor a combustão, porque o motor elétrico não tem as limitações do motor a combustão. E tudo vem a pergunta, pô, a gente vive num país que está à beira do apagão, como é que nós vamos ter carro elétrico? O carro elétrico vai ser com energia solar. Então nós vamos ter telhados nas nossas casas, com placas fotovoltaicas, e nós vamos produzir a nossa energia. Então a gente vai ter a energia que todo dia sai, Deus manda para a gente, de graça, nós vamos poder utilizar isso, inclusive nos nossos carros. Eu estou achando que vamos conseguir. Mas a gente não tem outro computador. Trouxe? Tá legal. Tá bom. É que eu tenho alguns vídeos que eu quero mostrar para vocês, e principalmente eu quero mostrar para vocês que a gente lê e acha que não existe. Quero mostrar para vocês o filme do carro da Google, que é um carro sem motorista, não tem volante. Então, no futuro, você pode chamar esse carro para buscar o seu filho para levar para a escola sem ninguém. Isso já existe. Existem 100 carros desse sendo testados hoje na cidade de Los Angeles. 100 carros de fabricantes diferentes. E nós vamos ver surgir novas marcas de carros que a gente nunca ouviu falar. E muitas marcas que a gente conhece desde que nasceu vão desaparecer. Muitas empresas estão numa situação muito difícil com os novos tempos e principalmente com uma coisa que é relativamente nova na indústria automobilística, chamada recall. Quando acontece algum problema, você tem que reparar isso no carro. Quando você consegue provar que isso não foi intencional, não é muito problema, você vai ter aquele custo. Agora, quando é intencional, como fez a Volkswagen, com 11 milhões de carros, não sei se vocês sabem disso, a Volkswagen está passando por uma situação extremamente difícil, eu não sei se ela vai ter dinheiro para sobreviver. Ela colocou um software na caixa de injeção do carro que ele percebe quando ele vai ser inspecionado. E quando ele percebe que vai ser inspecionado, ele muda o mapa de injeção para adequar ele à lei.
quando você sai da inspeção, ele volta e um dos poluentes ela emite 40 vezes mais do que a lei permite. Por que eles fizeram isso? Porque eles não conseguiram fazer um motor. Quando você faz o carro poluir menos, ele gasta mais e perde potência. Eles começaram a fazer isso em 2009 e em 2015 uma universidade americana descobriu. Eles negaram isso durante 6 meses e agora a coisa complicou. Só nos Estados Unidos eles já gastaram 25 bilhões de dólares com indenizações. Só nos Estados Unidos eles tiveram que recomprar 500 mil carros. E não tem o que fazer com esses carros. Porque não tem como reparar, tem que amassar. Bom, opa, voltou. Isso foi uma coisa, por outro lado, muito boa ter acontecido, porque isso vai antecipar a chegada dos carros elétricos. O que a Volkswagen disse para o mundo foi o seguinte: não conseguimos atender a legislação com motores a combustão. Em outras palavras, foi isso. E o presidente da Volkswagen, ele foi obrigado a vir numa rede de TV e pedir desculpa para os consumidores e dizer: nós mentimos para vocês desde 2009. E na semana seguinte ele pediu demissão. Era o maior salário da Europa. Ok. Obrigado por vocês estarem presentes. Obrigado. Eles precisam sair por conta do intervalo da escola, né? Ok. Acho que conseguimos? Legal. Oh, ela não está me obedecendo. Será que se você mudar? É o computador, que ela é muito pesada? Muito pesada. Pessoal, enquanto ela tenta arrumar, alguém tem alguma pergunta? O Smart, existem 6 Smarts elétricos. Pode só repetir a pergunta, Os outros seu são Roberto? Repetir a pergunta. Ela está me perguntando se o Smart é o primeiro carro elétrico em São Paulo. Não, todos os Smarts, os 4.000 que existem no Brasil, são a gasolina, inclusive eu tenho um. Mas só existem 6 elétricos. Um é do dono da WEG, aquela fábrica de motores elétricos. O W da WEG, o seu Werner, tem um. Ele importou, foi o primeiro que chegou no Brasil. E os outros 5 são da própria Mercedes. E que ela não tem planos de vender isso no Brasil. Na Europa tem fila para comprar esse carro. Eu já tive o privilégio de a Mercedes me emprestar 2 vezes, eu já vim para Atibaia 2 vezes com o elétrico. E a emoção que você tem de chegar em casa e plugar ele na tomada do jardim, deixar ele carregando, não gastar nada. Para carregar a bateria é o equivalente a um banho de chuveiro elétrico de 15 minutos. O carro elétrico, o custo de operação é 1/3 do carro a combustão. E a energia solar, o carro está usando energia solar? Não, existe... Essa semana eu li uma moto que todo o revestimento dela é de células fotovoltaicas, mas o carro ainda não consegue... Existem alguns testes no Japão de que com o teto, com placa fotovoltaica, você consegue ter energia para o painel, mas ainda não para o carro. Mas a evolução das placas fotovoltaicas estão sendo tão grandes e as linhas de pesquisa estão sendo tão variadas que isso é questão de tempo. E o curioso é que as linhas de pesquisa atualmente estão ligadas a coisas que a gente nunca pode imaginar. A pétala da rosa, a folha da samambaia, como as plantas captam o sol. Né? Os estudiosos estão percebendo que elas é quem mais entendem de sol. Então, muitas linhas de pesquisa
com muito resultado, estão partindo para isso. Existem aviões com placas fotovoltaicas que já atravessaram o Atlântico. Né? São aviões de uma pessoa, são aviões experimentais. Né? Mas no Brasil existem muitas iniciativas fora o governo, porque as primeiras centrais solares começam a funcionar esse ano e são da Canadian Solar, é uma empresa canadense, que ela ganhou as concorrências junto ao governo brasileiro. Então, uma das piores coisas que podia acontecer para o Brasil foi o pré-sal. Né? Isso atrasou a gente entrar nessa corrida. E o pré-sal é o que nós estamos vendo. Mas hoje você tem carregador de celular com placa fotovoltaica, que você deixa no painel do carro, ele carrega uma bateria que depois você pode usar no computador, enfim, isso está mudando muito. Olha, pessoal, eu tinha dito para vocês, esses carrinhos são chineses, essa é uma garagem onde você vai, pega um carrinho desse e deixa numa outra garagem parecida. Esse fabricante não vende carro, ele só aluga. Né? Esse é um outro tipo de negócio da indústria automobilística. Existe uma na França também que não vende carro, ela só aluga, chama-se Bolloré. Vocês já viram em São Paulo essas bicicletas do Itaú e do Bradesco. Essas bicicletas essa ideia foi trazida para o Brasil por essa pessoa, Ângelo Leite. Esse sujeito, ele começou, depois que ele se formou na Universidade Federal de Pernambuco, ele criou uma empresa para dar manutenção em Orelhões, há muitos anos atrás, e aí ele entendeu que o negócio dele era serviço público. Então ele tem uma empresa que dá manutenção ao sistema de sinais de cidades, as maiores capitais do Brasil, ele que toma conta, a Sertel, e ele trouxe essa ideia da bicicleta. E agora, ele é de Recife, e agora ele está trazendo também o car sharing. Então, em Pernambuco, em Recife e em Fortaleza, no Ceará, já existem carros elétricos que você paga, passa teu cartão de crédito, usa o carro e depois deixa em outra estação. Isso já tem no Brasil. Isso poderia ter em Atibaia, por exemplo. Ele está começando esse mesmo trabalho na Argentina, um pernambucano. O maior concorrente do automóvel hoje na Europa é a bicicleta. Hoje, na Europa, existem 27 marcas de bicicletas desmontáveis. Então, você pega a bicicleta, põe numa sacola como aquela, pega um metrô ou o ônibus e deixa ela dobrada do lado da tua mesa de trabalho. Eu vou mostrar espera um pouquinho, essa bicicleta que eu vou mostrar, da Volkswagen, foi mostrada no Salão de Pequim, o que mostra que os próprios fabricantes de carros estão achando que as bicicletas passam a ser um equipamento do carro, ou passarão a ser um equipamento do carro. Vamos ver essa bicicleta. Essa bicicleta é elétrica. Ela encaixa no step do carro e é carregada pelo alternador do carro. Como eu disse para vocês, hoje a bicicleta é o maior concorrente do carro na Europa. Né? Então, para a gente ter uma ideia, você imaginou encontrar a tua bicicleta aí no meio? Vamos ver como é que é isso no Japão. Esse estacionamento em Tóquio é muito interessante. Isso também é uma sugestão para Atibaia. O japonês anda muito de bicicleta.
bicicleta é o maior concorrente do carro. Bom, eu disse para vocês que a indústria automobilística criou uma série de problemas durante toda a sua vida, e um desses problemas foi escrito nesse livro do Ralph Nader. Esse sujeito, quando ele era jovem, ele escreveu um livro que falava de um carro da General Motors, que era o Chevrolet Corvair. E o livro chama-se Inseguro em Qualquer Velocidade. Ele lançou esse livro começou a ganhar destaque, ele começou a ser entrevistado, a fazer apresentações, e a General Motors se incomodou com isso. A General Motors tentou denegrir a imagem dele, de formas muito complicadas, e ele moveu uma ação contra a General Motors, que até então as montadoras sempre foram empresas intocáveis, né? Ele ganhou essa ação, recebeu $500 mil e fundou uma associação que é a responsável por nós termos cintos de segurança e airbags hoje nos nossos carros, né? Então, ele é vivo, ele já se candidatou mais de uma vez à presidência dos Estados Unidos, e é uma pessoa que a gente deve a vida da gente, o Ralph Nader. Dentro dessa... Mas uma coisa interessante sobre ele. Ele não ganhou só pegou os $500 mil e foi a montar a associação. Ele exigiu que o presidente da General Motors pedisse perdão para ele em cadeia nacional de TV. Bom, isso daqui é um outro problema da indústria automobilística, que são os recalls, né? Você imaginou essa Takata, ela fazer recall de 90 milhões de peças, né? Bom, esse foi da General Motors. Foram 28 milhões de carros que tiveram que ser reparados, de vários anos. Ele provocou a morte de 270 pessoas. A General Motors só reconhece 13 dessas fatalidades. E no primeiro dia de trabalho, no terceiro mês de trabalho da presidente da General Motors, que hoje é uma mulher, é uma pessoa que está pondo a General Motors no prumo, ela chama Mary Barra, ela teve que ir no Senado explicar esse assunto. Vamos ver o que acontece com esse defeitinho, que ela não aceitou. Mas como é que eles descobriram o defeito? Os pais de uma das vítimas, eles contrataram um engenheiro muito experiente da indústria automobilística, aposentado, e ele fez uma pesquisa muito grande e descobriu aonde estava o defeito que provocava a falha e, consequentemente, a fatalidade. Então, se você tinha um chaveiro, o chaveiro, se você passasse num buraco, ele podia desconectar a chave por essa falha. E você ficava sem o freio, o servofreio, sem a direção hidráulica e sem o funcionamento dos airbags. Então, essas coisas, no passado, não custavam nada. Só tinha uma desculpa, eu te dou um carro novo, fica quieto. Hoje a coisa mudou bastante. E isso está cada vez mais. Não existe um mês que a gente não veja um recall. Aqui esse da Volkswagen, aquele sujeito com a cabeça baixa, é o que era o maior salário da Europa. Ele pediu demissão por eles terem fraudado 11 milhões de carros. Como eu disse a vocês, só nos Estados Unidos eles já gastaram 25 bilhões de dólares. Eles receberam a maior multa da história da Coreia. No Brasil, eles receberam uma multa de 80 milhões de dólares do IBAMA e do PROCON, porque a Amarok tem esse dispositivo fraudador, né? E a Volkswagen está desse jeito, né? Ela não tem dinheiro para comprar o passaporte para o futuro.
a menos que um milagre aconteça. São coisas que a gente não imagina, mas como a Volkswagen? É, a Volkswagen. Bom, só para a gente ter, isso aqui, eles estão analisando 65 milhões de documentos eletronicamente, 10 milhões foram mandados para advogados, enfim, 450 entrevistas com funcionários da Volkswagen, eles estão procurando os culpados, né? Isso. Esse é o atual presidente da Volkswagen. Eles têm ações em todos os órgãos, na corte americana, na área de meio ambiente americana, enfim. São 80 mil denúncias de proprietários. Né? Eu acredito que o departamento jurídico hoje da Volkswagen é maior do que o departamento de engenharia. Bom, a Mitsubishi também passou por um problema, tanto que hoje a Mitsubishi ela é da Nissan. Aquele aparece o presidente se desculpando e uma semana depois ele se demitiu. Eles mentiam numa propaganda dizendo que o carro consumia menos do que realmente consumia. Então, hoje está difícil para fazer as coisas que no passado eles faziam à vontade. Eu não sei se vocês já sabem disso, né? O Greenpeace é uma entidade muito crítica aos automóveis. Existe a feira, é a mais importante do mundo, a feira de Hannover, feira de Frankfurt. E eles pegam um carro que vai ser apresentado e vestem ele como se fosse um porco e mostram que ele polui mais do que eles dizem. O mais curioso disso é que eles distribuem na porta, eu tenho um folheto desses, que você pega achando que é um folheto entregue pelo fabricante. Eu tenho um do Up. Então eles mostram que o carro não é aquilo que eles estão falando, que o carro gasta mais do que gastava o carro de não sei em que ano, falam um monte de coisas. Isso é novidade no mundo, isso tem uns 10 anos que começou. No Brasil é novidade, no último Salão do Automóvel, eles invadiram o Salão do Automóvel, o pessoal do Greenpeace, durante a inauguração. Imagine todos os convidados sentados, o presidente, né? E ele entrou no meio do palco e abriu uma faixa. Empresas automobilísticas, parem de fazer carros sujos no nosso país. Mas vamos ver uma outra coisa que eles fazem. Eles fizeram a réplica de um comercial da Volkswagen, mas falando o contrário. Então, é um comercial parecido com o da Volkswagen, mas não é o da Volkswagen. Isso está no YouTube, viu, gente? Quer dizer, a nave da Volkswagen é a inimiga da Terra. Volkswagen está tentando aumentar o CO2 no planeta, alice a nossa revolução, Greenpeace. Quem que podia imaginar que alguém ia usar uma propaganda da Volkswagen para atacá-la, né? Bom, aqui existem, eu adiantei para vocês, grupos de ecoterroristas, né? Principalmente eles atacam SUVs e picapes. Se você tem uma SUV ou uma picape, você estaciona, quando você volta ela está sem roda. E eles colocam um adesivo no lugar do motorista.
O que você tem a mais para poder querer ter um carro tão grande que polui tanto? Isso está acontecendo muito nos Estados Unidos e principalmente na Europa. Quando a gente podia imaginar que iam atacar carros? Aqui no Brasil teve uma pesquisa feita que acredita, a pesquisa é de 2008, aliás, 2005, que nos próximos 10 anos o carro vai ser combatido como o cigarro tem sido combatido no Brasil. Isso não sou eu quem está falando, essa é a pesquisa da Ernst Young. Bom, esses são os carros elétricos, como eu disse para vocês, eles nasceram junto, só que ele custava mais caro do que o carro do Ford, né? Vejam, nos Estados Unidos, em 1899, tinha em Nova York 1.575 carros elétricos, e 936 a gasolina e 1.681 a vapor. 25 anos depois, 381 mil elétricos, mais 3 milhões a gasolina, né? Então, o carro elétrico não é uma novidade. O leite em Londres é entregue em carros elétricos há mais de 50 anos. Por que eles entregam o leite em carro elétrico? Porque eles entregam de manhã, muito cedo, para não acordar as pessoas. Existe uma lei na Europa que os carros de entrega, vamos dizer, uma Sprinter, quando o motorista abaixa o vidro, automaticamente o volume do rádio abaixa, para ele não atrapalhar, o som não sair da cabine. Aqui a gente tem o pancadão, né? Bom, o primeiro carro elétrico foi lançado pela General Motors. Ele chamava-se me fugiu o nome agora. E esse carro foi fantástico. Eu recomendo que vocês assistam esse vídeo. Esse vídeo está na internet. Ele chama-se Quem Matou o Carro Elétrico. Chamava Saturn esse carro. A General Motors, ela não vendeu esse carro, ela fez leasing de todos. E fez isso por 2 anos. Depois ela tomou a decisão de recolher todos, e esse filme mostra isso, é um documentário premiado. Ela recolheu todos e amassou todos. E por que eles não explicaram? Tem quem diga que provavelmente foi que eles perceberam que o carro não gastava peça. Não consumia peça. Isso vale a pena assistir esse filme. Bom, hoje existem carros, versões elétricas, lá está o Smart elétrico, né? Agora, esses carros, eles não são elétricos, eles foram projetados inicialmente para combustão e foram eletrificados. Então, na minha concepção, eles não são carros elétricos perfeitos, né? O primeiro carro elétrico perfeito de uma montadora é esse aí, que tem 2 em Atibaia. Esse é o i3. Ele é feito de uma fábrica em Leipzig, na Alemanha Oriental. Essa fábrica, a energia da fábrica é eólica e solar. Esse carro, ele é feito de plástico, ele é de Kevlar, aparafusado numa superfície, num chassi de alumínio. Então, a concepção dele é totalmente diferente. E ele é todo... você põe o teu celular no painel e ele te passa informações via celular. Essa é a fábrica dele. Essa fábrica consome 70% menos água e consome 50% menos energia. E aqui está a revolução da indústria automobilística. Esse carro, ele é montado em 20 horas. Uma BMW da série 3, que nem essa fábrica nova da BMW em Joinville, que na verdade é uma fábrica de carro velho que a gente aceitou, é montada em 40 horas. O
carro elétrico puro é montado em metade do tempo. Desculpa, você queria fazer. Não sei te dizer, mas esse carro deve estar perto de 1.000 quilos, talvez um pouquinho menos. Um Smart pesa 750. Kevlar e alumínio. O que pesa mais nele é a bateria. Porque a bateria, os carros elétricos vão ter que ser muito leves, porque eles são muito vulneráveis ao peso. Você derruba a autonomia se o carro for pesado. Então, o grande problema do carro elétrico é o peso da bateria. Não. Eu já fiquei uma semana com esse carro. É fantástico. É fantástico. Fantástico. Então, vejam, a gente poderia ter uma fábrica igual a essa em Joinville, mas a gente tem uma fábrica velha. Esses são carros de entrega do início do século XX, da Federal Express. A Federal Express, ela investe muito em carros elétricos e ela mesma está produzindo seus carros elétricos. Esse carro está sendo comercializado ainda não? Qual? O BMW? Tá. R$170 mil. É que eles ainda não têm um volume de produção muito grande, né? Por isso que são caros. Mas até a previsão é que até 2020 o preço deles igualem aos de combustível. Eu sou contra o híbrido, porque o híbrido ele tem duas complexidades. Ele tem a complexidade da combustão mais a do elétrico. Quem quer o híbrido é a indústria automobilística, porque suas fábricas de câmbio e motores vão ser desvalorizadas. As fábricas de câmbio podem ir para o lixo, as fábricas de motores atrás. Né? Eu não me conformo que ainda nos dias de hoje tem gente que põe dinheiro no desenvolvimento de motores a combustão. Bom, esse é um caminhão elétrico japonês da Mitsubishi, que está sendo testado pela a Mitsubishi portuguesa. Bom, eles estão... Aqui são dados que não vale a pena a gente comentar. Ó, esse é um carro de entregas da Navistar, elétrico, isso é um furgão de entregas. Né? Esse caminhão está sendo testado em Indaiatuba, um caminhão de lixo da BID, elétrico. Isso é uma coisa que a gente poderia ter em Atibaia. Esse é um Scania híbrido, que está sendo testado na Suécia. E no futuro, os caminhões rodoviários vão ser assim, você tem uma linha elétrica, uma rede elétrica perto das cidades. Eles vêm com motor diesel na cidade, chega perto da cidade, ele liga na eletricidade e entra na cidade elétrico, para não fazer barulho e nem poluir. Isso já tem na Alemanha e na Suécia. Então ele está andando, ele não para. Ele desliga o motor diesel e passa a ser elétrico. Eles têm que atender uma norma de 72 decibéis e com o motor a combustão não atende. Esse é um veículo elétrico de entrega urbana. Esse carro já está sendo montado no Brasil e ele pode receber placa. O Twizy é um carro para 2 pessoas, uma na frente e uma atrás. E ele para entre os carros. Ele é montado pela Itaipu, no Paraná. É um Renault. E essa é a versão de carga dele. Isso é a função dos trens, né?
O problema é que no Brasil a gente acabou com a ferrovia, né? E o caminhão assumiu o papel da ferrovia. Então, a comprimento máximo permitido no Brasil são 30 metros, que é o fim do mundo. No passado era 18,10. Sim, tem estradas de mão única que é impossível você ultrapassar. E fica assim, porque nós não podemos parar o progresso, nós não podemos aumentar o custo da soja. E fica assim. A legislação de altura no Brasil, ela era 4 metros, ela foi aumentada para 4,40 por causa dos caminhões cegonha, que não resolveu, porque hoje eles andam com 4,70. E a maior parte dos viadutos não tem 4,40 de altura. Né? Então, esses acidentes que tem na marginal é por terem mexido na legislação de forma irresponsável. Você corrompe algum vagabundo em Brasília e muda uma lei quando as obras de arte não estão preparadas para isso. Esse é um problema grave. Sim. Sim. Mas eu disse para vocês que tem o problema de espaço, então as portas também atrapalham as pessoas quando você abre, né? Então, esses são carros que vão prever isso. Esse carro é um carro fantástico. Essa empresa é da Índia. Olha como ele estaciona. Isso tudo diminui o trânsito. Você resolveu que não era para lá. De novo, é uma empresa da Índia, Tata. Esse é outro hindu. Olha que carro medonho. Só que hoje eles já têm esse carro. E para corrigir, porque eles não são bons em design, eles compraram um estúdio da Pininfarina. E já estão na Fórmula Elétrica. Vocês já assistiram corridas na Fórmula Elétrica? A que vai substituir a Fórmula 1? O campeão é o Nelsinho Piquet. A Fórmula Elétrica, que vai substituir a Fórmula 1, o campeão é o Nelsinho Piquet. Eu vou mostrar para vocês. Esse carro também ele é muito interessante, é um carro da Nissan. Eu estou mostrando para vocês o que a indústria está tentando fazer para resolver o problema de espaço e do trânsito. As 4 rodas giram. Isso é uma coisa que não sei porque ainda não fizeram. Bom, esse carro também é um carro interessante, é um carro francês. Desculpa, japonês. Ele diminui de tamanho quando você estaciona. Vejam que o painel é no centro do volante. Não precisa ter painel.
Esses são os ônibus sem motoristas. Enfim, ele anda naquele circuito. Aqui é um outro ônibus da Suíça, igual. Esses são ônibus elétricos que são carregados pelo teto. Essa empresa já está no Brasil, a BYD, em Campinas. Não precisamos ver isso. Esses são veículos comerciais elétricos que estão sendo testados no Brasil, da Renault. E esse é o Fórmula 1 elétrico. Esse começa agora, em novembro de 2017, o campeonato. Já tem carros de rally elétricos. Esses são os postos de carregamento, que a gente podia ter alguns na cidade. Hoje já existe carregamento sem fio. Você põe na sua garagem no chão, você estaciona, vai embora e ele se carrega sem fio. Essa é uma ciclovia na Holanda, que a ciclovia é com placa fotovoltaica. Ela gera energia e recarrega as bicicletas elétricas que passam nela. Isso já tem uma estrada na Holanda. Então, as ruas do futuro, elas vão gerar energia. E não é do futuro, isso já existe. Bom, isso são coisas... Essa é uma estrada que também gera energia elétrica e passa caminhão em cima. Isso é uma empresa que já tem isso pronto. Esse é a Tesla. Essa é a empresa que hoje vale mais do que a Ford e a General Motors. Tesla. Em homenagem ao Nikola Tesla, que foi o grande rival do Thomas Edison. Essa empresa, essa é a fábrica de baterias deles. Eles vão produzir baterias até o final do ano que vem para 500 mil carros ano. Oi. Hoje tem 1,5 milhão de carros elétricos no mundo. O maior mercado é o japonês, em segundo lugar o mercado europeu, junto com o americano. A China vai ultrapassar todo mundo e eu acredito que a partir de 2020 nós vamos ter carros elétricos numa quantidade bastante grande no Brasil. Sim, a Alemanha não pode ter carro, não pode fabricar carro a combustão a partir de 2020. A partir de 2020 não se produz mais nenhum carro a combustão. E a partir de 2030 não roda nenhum carro a combustão. Então, se você comprou uma Mercedes 2020, em 2030 tem que pôr ela no lixo. E essa é a fábrica de baterias da Tesla. Ela tem energia solar e energia eólica. E ela está num deserto. É previsto? Oi? Sim. Sim. Isso para você ver como nós estamos atrasados. Porque o problema é o seguinte, não é deixar fazer, é que você gasta com saúde. Então, o que a montadora te dá de imposto, o poder público, está saindo do outro bolso. Entendeu? E essas externalidades, elas são recentes. Por isso que aquele Paulo Saldiva, ele é um lutador com relação a isso. Ele está dizendo isso já fazem anos. Né?
Ele para os estudos dele, ele fez autópsia em quase 400 cadáveres e os índices de poluição dentro desses cadáveres paulistanos é uma coisa absurda. Um dia em São Paulo equivale a fumar 2 cigarros. A Itaipu é uma empresa binacional que tem muito interesse na eletrificação, ela quer vender energia. Então, ela tem vários protótipos de carros elétricos e ela fez um acordo com a Renault e ela está recebendo o Twizy encaixotado e ela monta o Twizy. O Twizy está sendo muito utilizado em prefeituras. Por exemplo, podemos ter Twizy aqui pela guarda municipal. Então, por exemplo, o Parque de Curitiba, ele é policiado com o Twizy. Então, é um carro que ele chega sem o cara perceber, porque ele não faz barulho, né? E é carregado, abastecido no próprio parque. E o custo... 2 parques em São Paulo, o Parque Vila Lobos e um outro que eu não me lembro, vão começar a ter energia solar e vão ter uma redução na conta de luz de 50%. O Vila Lobos é o primeiro. Eu vou falar mais no final. Bom, esse é o Mirai. Esse é um carro a hidrogênio, ele é elétrico e não usa bateria. Ele gera energia através da célula combustível. E esse é o presidente, ele falando do lançamento do carro. O mais incrível é o que ele fala no final. Ele diz, isso é mais do que um carro, é uma oportunidade. Até o final do ano que vem, vão ter 800 postos de hidrogênio no Japão. Que eles fizeram uma associação com a Honda, e os carros a hidrogênio, eles são os que estão mais na frente. Ele é um carro elétrico, a célula combustível, você põe hidrogênio, ela através de uma reação química, ela gera energia elétrica. Então, o que a gente não precisa é queimar as coisas, né? A reação química é o futuro da energia. Eles são carros elétricos. Sim. Sim, eles são mais... principalmente os veículos de carga serão a hidrogênio. A bateria vai ser mais usada para curtas distâncias, longas distâncias será o hidrogênio. O hidrogênio é o segundo gás mais presente na natureza. Das 13 formas conhecidas para se produzir hidrogênio, o Brasil tem 12. Bom, isso daqui são fotos de Paris com poluída, né? Eles também estão investindo muito, porque o custo da saúde está muito grande. Ter carro elétrico não é que é moda, é questão de sobrevivência, né? E esse é o filme dos carros, a gente começa a ver os carros autônomos. Esse, para quem trabalhou na indústria automobilística, ele é fantástico, porque ele é uma pesquisa de mercado com vários tipos de pessoas, que você mostra um carro, inclusive para um cego. Imagina... Sim. Vejam que ele não tem volante. Esse é o cego. A Google, ela está contratando engenheiros. As pessoas que ela percebe que ela quer, ele ganha um bônus de $250 mil e começa com 50% a mais de salário. Eles vão ter os melhores engenheiros da indústria automobilística.
E vejam, os nossos filhos vão querer ter o quê? Um Ford ou um Google? What she really liked was that it slowed down before it went around a curve, and then accelerated. Tem 50 carros desse rodando em Los Angeles. Já imaginou? Você pode ir fazendo a lição com o seu filho no carro. Aí não tem problema com acidente de trânsito. Esse é o cego. Veja a diferença de visão de uma empresa para outra. Imagine se a GM ou a Ford iam fazer isso. Bom, vamos. Para a gente ter uma ideia do que significa inovação, há 15 dias atrás, o CEO da Ford, que deu muito dinheiro para a Ford, trabalhou lá 27 anos, foi demitido porque o Bill Ford achou que ele não tem visão de futuro. E eles colocaram no lugar o diretor de inovação, que tem 3 anos de Ford. Esse é um carro de entregas, já patenteado pela Google. Esse é o carro da Apple. Ela tem, para gastar em caixa, 203 bilhões de dólares. A Volkswagen tinha 30 bilhões de dólares em caixa e a GM 25, só para a gente ter ideia do poder dessas empresas. Esse filme é interessante. É um mundo sem motor elétrico. Eles falam, se tudo é elétrico, por que a gente ainda usa carro? Bom, isso é o que é o potencial do Brasil. O pior lugar do Brasil, que é a região de Joinville, de sol, é melhor, 40% melhor do que o melhor lugar da Alemanha. Aqui é uma coisa um pouco técnica. Nós temos as menores diferenças entre temperatura máxima e mínima, e isso é importante para a bateria. Silício, a gente tem muitas reservas no Brasil, que é matéria-prima para fazer as placas fotovoltaicas. Nós temos do nosso lado, a Bolívia produz lítio e nós somos o 10º produtor. Magnésio, que também é importante, nós somos o 5º maior produtor. E terras raras para fazer ímãs, que antes só a China tinha, a gente tem uma reserva gigante em Araxá. É a 2ª maior do mundo. Hidrogênio, como eu disse para vocês, a gente das 14 formas, a gente tem potencial para 13. Nós somos o 4º maior fabricante de ônibus do mundo, né? E a WEG é o 3º maior fabricante de motor elétrico do mundo.
E a Moura é o maior fabricante com certificações nacionais. Então a gente tem tudo aqui. Bom, é isso que eu tinha para falar para vocês. Tá? Pena que a gente teve um probleminha técnico, mas as coisas vão mudar muito. E a gente tem que tomar cuidado de não ficar com o carro encalhado em casa. E muitos negócios vão mudar. Pois não. Não. Não, a gente ainda não conversou sobre isso, mas eu estou aberto. Inclusive, eu já falei, eu estou aberto para a Secretaria de Transportes, de Trânsito, para que o código novo tem para ser feito. Sim. Uma apresentação dessa, ela custa caro para ser feita. Eu gasto 5 dias trabalhando 12 horas por dia com designer. Custa R$7.000 para atualizar uma apresentação dessa. E eu estou tentando ter esse patrocínio, porque a velocidade que elas se desatualizam é muito grande. E aí eu tenho ideia de segmentar isso, né? Fazer só para caminhão, só para ônibus. Essa, por exemplo, ela mostra caminhão e ônibus, porque ela foi feita para a diretoria da Mercedes. Mas é um tema que eu sou apaixonado. Sim, eu tô à disposição para trabalhar em Atibaia. Enfim, hoje Atibaia é minha casa. Né? E Atibaia, pela proximidade de São Paulo, ela é quase um oásis no meio dessa poluição toda. Né? Uma das coisas que eu tenho medo em Atibaia é o crescimento dos prédios, porque ninguém imagina o impacto do trânsito que um prédio provoca. Existem prédios em São Paulo que, para você sair da garagem de manhã, você gasta 30 minutos. O prédio é muito bom porque aumenta o IPTU, né? Onde tinha uma casa, vão ter 30. Mas são problemas muito graves. A China está derrubando prédios populares muito altos e transformando tudo em casas. Em casas com estilo normando, porque eles perceberam que a beleza e a arquitetura faz bem para o ser humano. É um problema de saúde. Casa feia faz mal para a saúde. Não. Isso é um primeiro contato com a Roberta, enfim. São ideias novas que a gente tem trazido. Isso tudo a eletrônica permite.
Eu só consegui fazer isso porque eu já tinha parado de trabalhar e eu tinha tempo para ler e estudar. Mas quando começar a doer, ele não vai conseguir ter. Ele não vai conseguir pagar. Bom, você tem, hoje os jovens, eles compram um carro por R$5.000 e gastam 10 mil em som. Né? Então, essas são coisas... Ele podia ter comprado um carro de 15. E fazer a gente ouvir o som. Ele não fecha o vidro. Não, nós temos muitas oportunidades surgindo de negócio enormes. É incrível. Sim. E vamos morrer em outro. Absurdo. Sim, sim. Sim. Obrigado pela presença. Quero só agradecer mais uma vez, seu Luiz, pessoal presente da Escola Gabriel da Silva, Major Alvim e todas as pessoas, pessoal do Conselho de Idoso que esteve aqui presente. Agradecer ao seu Roberto. A gente trouxe uma lembrancinha do Maio Amarelo. Aí, ó, já acertei. Obrigada, viu? Obrigada.